Então, na verdade, a gente tem um culto popular que transita em diferentes formas de vivência dessa fé. Ter desde crianças menores inocentes que morrem, soldados, religiosos, né, passam a ser cultuados, a pessoas que tiveram uma morte martirizada, que é o caso de bandidos, mulheres que tinham um comportamento socialmente condenável e tudo, e também aqueles que têm uma vida degenerada e que após a morte ganham uma espécie de compensação social sobre a discriminação ou a injustiça que sofreram. Essa observação que eu fiz, ela começou com base nas relações de trocas votivas, que são todas as trocas relacionadas ao compromisso e ao pagamento de promessas, né? Mas as populações vão construindo também suas formas de divindade. Em geral, essas construções tentam de alguma maneira fazer ou reparações públicas ou a produção de modelos de conduta. Então tudo parece que começa com a promessa, e essa promessa que se faz e que se paga, ela tem expressões individuais ou expressões coletivas. Algumas devoções populares já vão se tornando expressivas, né? Ganhando um vulto já quase nacional. Então tem algumas histórias que são bem interessantes. A primeira delas é muito forte na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e que é o culto à jararaca, que na década de 30 fazia parte do bando de Lampião. A cidade de Mossoró carrega, né, o título de cidade da resistência, da bravura que a cidade teve em relação a um ataque do bando de Lampião. A cidade soube desse ataque e se preparou para confrontar. Então, durante praticamente metade de um dia, houve tiroteio, tentativa de invasão da cidade, a cidade heróica. E a população conseguiu espantar o bando de Lampião, sendo que 2 cangaceiros foram alvejados, né? Um morreu no lugar e o outro, chamado Jararaca, foi capturado, torturado durante alguns dias no fundo da delegacia e foi enterrado vivo. E a partir do momento em que houve essa espécie de linchamento, né, público dessa pessoa, parte da população, provavelmente com uma espécie de comoção coletiva, cuidou do sepultamento e das orações para tentar tirar esse indivíduo do inferno, do purgatório que ele se encontraria. Então, até hoje, essa cidade, né, ela tem no cemitério de São Sebastião, que fica próximo do centro, o túmulo de Jararaca, que é um túmulo no qual muitas pessoas fazem promessas e pagam essas promessas, e que a gente vai encontrar também uma representação muito híbrida da religiosidade. Então, a gente vai encontrar pessoas que pensam o bandido como um santo, não porque a vida dele fosse exemplar, como é o caso de alguns santos ou de algumas outras devoções, a Irmã Dulce, a própria Irmã Lindalva aqui em Salvador, mas porque publicamente existe uma espécie de remorso em relação à maneira como a sociedade se comportou, de maneira até covarde, em relação a ele. Então, assim como a gente encontra pessoas que vão simplesmente rezar pela alma de um injustiçado, a gente vai encontrar pessoas que fazem efetivamente um culto, né, muito mais com base na influência do grupo, e que, à medida que vão tendo suas promessas concretizadas, vão devolvendo publicamente a prova desse vínculo, né, que acontece com a reforma do túmulo, que acontece com, às vezes, a deposição de flores, até pessoas do culto afro-brasileiro, como disse um amigo que frequenta a Umbanda, que tem uma falange dos bandidos, né? E que são pessoas que, em geral, vão derramar cachaça no túmulo dele. Então a gente tem a oportunidade de encontrar, né, de formas diferentes, em épocas diferentes, esse túmulo cercado de oferendas. E essas oferendas, elas vão expressar uma devoção que é, assim, genuinamente popular, uma devoção que trata de maneira cristã, digamos assim, o personagem Jararaca, e outras que fazem uma vinculação imediata com práticas da Umbanda. Eu sou Luiz Américo Silva Bonfim, fotógrafo, antropólogo,
Então, todas essas histórias fazem parte de uma pesquisa científica que tem como objetivo produzir documentação e, sobretudo, desenvolver metodologias de análise de situações semelhantes.